Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, hoje é 27 de dezembro, ainda vivendo a oitava de Páscoa, vamos refletir, sobre o Evangelho de João, capítulo 22 a 8. Inclusive hoje, dia de São João Evangelista, que ele possa desde já, interceder por cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que estava sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje o Evangelho parece que está meio fora de contexto, Quando a gente olha, estamos vivendo a oitava de Natal, Nós que viemos das leituras, do nascimento de Jesus, da Sagrada Família nesses dias, e nós pegamos aqui esse dia onde que São João e São Pedro, vão ao encontro do túmulo de Jesus, um encontro vazio. Mas o interessante, nós contemplarmos e olharmos esse dia, vivendo essa liturgia, essa festa, que é a festa de São João, São João que diz no início do seu evangelho, que Jesus é o Verbo e o Verbo se encarnou, Então, nós entendermos, que para podermos entender a sua morte, ou para podermos entender o seu nascimento, devemos entender a sua morte. Entendendo a sua morte, nós vimos, o porquê ele veio ao mundo. Se olharmos para o presépio, sem sabermos e vermos para que Jesus veio, nós realmente acabamos não entendendo o seu nascimento. Então, olharmos Jesus, pequeno, lá todo delicado, dependente, nós vemos somente um bebê, nós acabamos muitas vezes não entendendo a sua missão, que realmente ele veio para nos amar e nos amar até o fim, entregando-se por nós. Então, São João, aquele discípulo que mais amou, o discípulo amado, podemos dizer, ele também é muito interessante que foi aquele que a acolheu. Amanhã nós vamos celebrar a Sagrada Família e ele foi aquele que acolheu Maria, aos pés da cruz. Então, olha que interessante, quando nós celebramos São João, nós começamos a ligarmos e entendermos o nosso papel junto ao nascimento de Jesus, ao contrário de que aconteceu com o discípulo que desconfiou, da sua ressurreição, Então São Tomé, para acreditar na ressurreição, ele precisava tocar, E olha que interessante, São João só de ver, a faixa de linho, sobreposto no túmulo, ele acreditou. Então ele acreditou, ele já sabia, ele acreditou em tudo aquilo que Jesus havia falado, antes mesmo da própria aparição de Jesus. Então olha que interessante o que o amor nos leva. O discípulo mais amado, ele começa a enxergar e ter uma visão muito antecipada do que aqueles que tiveram que ver Jesus em algum momento.
né? Então isso nos coloca, São João, então ele antecipa a Sagrada Família, e é interessante nós olharmos isso, porque é como que nós, jogando, trazendo para a nossa vida, precisamos, antes de qualquer coisa, crer, né, de que Jesus, ele veio para morrer por nós, amá-lo, né, a ponto de nos entregarmos a ele, escutarmos sua palavra e acolhermos a sua mãe, né? Olha que bonito, né? São João, ele teve um papel todo especial junto à missão de Jesus Cristo, né? Que ele esteve ali junto com a mãe até o final, né? Até o final. Então, talvez isso seja todo o diferencial. Então, Jesus, conhecendo o coração humano, né? Então, sabia, né, quem dentre eles também seria aquele que ficaria com a pessoa mais especial, com certeza, da sua vida, que era a sua mãe. Então, olha que bonito. Então, que nesse dia de São João, para podermos compreender essa oitava de Natal, nós saibamos, né, e façamos como João, que abramos o nosso coração para que nós possamos receber Maria junto conosco, porque é ela que vai fazer com que nós tenhamos uma compreensão muito melhor e muito maior daquilo que é a nossa missão, assim como ela esteve com Jesus durante a sua missão. Então ninguém conheceu mais, ninguém amou a mais Jesus Cristo do que Maria. Então que nós, assim como João, possamos a acolher em nossa casa. E que nós possamos, assim como João, acreditar também que o Verbo se encarnou, né? O Verbo se encarnou por nós. Tudo no mundo, no universo, vive, né, e acontece por Jesus Cristo. E nesse ser, nesse bebê, nessa criança pequena no presépio, parece que se faz algo muito delicado, muito dependente, e que nós consigamos olhar tanto nele, né, naquela criança, que é até um exercício de nós olharmos Deus, que nós possamos olhar Deus em outras coisas que também é pequeno, é frágil, é dependente, né? Nós possamos ver Deus na palavra, como João nos coloca, e principalmente que nós possamos olhar e ver Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia e assim o recebê-lo dentro de nós, preparando a nossa manjedoura dentro do nosso coração, que está meio desorganizada, mas que nós o recebamos, né? Então que nesse dia de São João interceda por cada um de nós e faça de nós sempre, né, instrumento de Jesus, que possamos sempre acolher a Virgem Santíssima e assim, não por nós, mas pela misericórdia de Deus, iluminada pela sua graça, possamos viver o Natal assim como Ele quer. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal.